nós estamos entrando com a hipótese que a pineal, o complexo pineal, né? Complexo pineal, como nós denominamos, então, ele vai ser o responsável pela captação de radiações magnéticas pertinentes a esse contato com o mundo espiritual ou contato telepático. Ou contato telepático ou contato mediúnico. E funcionaria como se fosse um telefone celular mesmo, que você liga, disca naquele número e você conecta. Então, de acordo com aquilo que você elabora no seu interior psíquico, na alma, você se conecta com mentes que vibram naquela mesma sintonia, naquela mesma frequência. Você passa a captar aquela emanação. Aquilo que você capta, lembre-se, o fenômeno mediúnico, ele é um fenômeno de senso-percepção. Ou seja, existe uma captação sensorial e depois a construção de um fenômeno perceptivo. Tá? É como, por exemplo, a visão. O olho é um órgão sensorial. Ele vai captar a luz. Só que simplesmente captar a luz não basta. Aquela informação precisa ser processada e vai ser processada na córtex occipital. E aí você tem uma percepção do que você está vendo. Tá? Então é senso-percepção. Tá? Então quando você capta uma comunicação, algo que você está, vamos dizer assim, conectado no mundo espiritual, não é? Ou na psicosfera, se for o caso telepático. Aquela informação ela é captada pela pineal como o olho capta uma imagem. Não quer dizer que a pessoa vai ter consciência. E aquela informação ela vai ser estocada numa área do cérebro chamada tálamo. Tálamo. Tá? Fica no meio do cérebro também. Tálamo significa leito, onde deitam as informações, onde se deitam as informações sensoriais. A única atividade sensorial que não traz os seus registros no tálamo é o olfato. O olfato, porque o rinencéfalo, que é a área encefálica ligada ao processamento do olfato, é uma outra região. Mas as demais vão ser registradas no tálamo. Então, o tálamo seria a secretária eletrônica do telefone celular, com as informações ali contidas. Muito bem, essas informações, elas podem descer para o hipotálamo. Tá? O hipotálamo. O hipotálamo é uma estrutura complexa, cheia de funções, onde está ligada à hipófise. Fica perto do céu da boca. Então, essas informações podem sair do tálamo e ir para o hipotálamo. Indo para o hipotálamo, essas informações vão afetar um circuito de comportamentos psicobiológicos. Tá? Comportamentos psicobiológicos. O que são comportamentos psicobiológicos? Aqueles que você já nasceu sabendo, que você não precisa aprender. Você precisa aprender a dormir? Não. Você precisa aprender a ter instinto sexual? Não. A ter fome? Você aprendeu? Você já nasceu com esses comportamentos, tá certo? Tá? Então você vai ter, no hipotálamo anterior, você vai ter a fome. Eu vou falar grosseiramente aqui, porque esse mapeamento de áreas do cérebro é um pouco complexo, mas não dá ao mesmo tempo para eu... João, obrigado. Não dá para eu entrar em detalhes. Às vezes a gente perde no rigor científico para ganhar na didática, né? Então, essa outra área aqui embaixo, o hipotálamo anterior e inferior, seria a área sexual. Essa região superior do hipotálamo posterior seria ligada à agressividade. Quando o nenenzinho pega e senta a mão, não é? Aquela agressividade, né? É uma coisa natural, ele não aprendeu. E aqui embaixo é por onde passa o circuito do sono. Tá? Essa não é. Veja, no cérebro não dá para você colocar aquela área é responsável por aquela função. Não, aquela área está envolvida com aquela função. Fui claro na questão? Tá? Então,
Quando você tem uma interferência, vamos supor, uma interferência espiritual, que chega aqui no tálamo, ela pode decair sobre o hipotálamo e alterar, a pessoa perdeu o controle num desses comportamentos. Já aconteceu com você isso alguma vez? Se você já se descontrolou na fome, ou na sexualidade, na agressividade ou no sono, é porque você não estava sozinho. Porque quando a pessoa ela tem um domínio, é ela. Quando ela não tem um domínio, ela deixou o domínio para o alheio. Não é? Aí a Yasmin mandou uma pergunta. Gostaria de saber se os Zeitbergers emitidos no ciclo lunar influenciam a menstruação, visto que nesse período tenho mais sono do que o comum ao longo do dia e irritabilidade, não é? Isso é uma coisa importantíssima, porque ocorre o seguinte, quando a pessoa, a mulher está no pré-menstruo, tá? E ela já começa a ter fenômenos, porque ocorre o seguinte, o pré-menstruo, a mulher está como se estivesse grávida, os seios engurgitados, o útero com o endométrio desenvolvido para receber o embrião, uma hemodiluição, como fosse grávida. Está preparada para receber o embrião. Mas se não houve a fecundação, não vem embrião nenhum. Não vem um espírito renascente. Porque a gravidez é a incorporação de um espírito. Se não vem um espírito reencarnante, a mulher fica aberta para interferências espirituais alheias. Se a sintonia não tiver plena, em termos de domínio, a pessoa pode ficar vítima de uma interferência, às vezes negativa, que pode se tornar sintomática, pelas vias hipotalâmicas aqui que eu já vou explicar, viu, Yasmin? Já vou explicar para você. E a irritabilidade, ela está aqui na agressividade. A irritabilidade é uma forma de agressividade. Depressão também é uma forma de autoagressividade. Tá? Então, as irritabilidades, depressões, uma coisa está muito próxima da outra, não é? E o ciclo da Lua influencia isso? Influencia, sim. Mas não é, na verdade, o ciclo da Lua o determinante desse processo. Tá? O fator determinante é a sintonia da pessoa. Então, o que acontece? Há determinadas fases da Lua em que a pessoa fica com a mediunidade predisposta, não é? Fica mais aberta. Não é? Como, por exemplo, no pré-menstruo, que segue o ciclo lunar. Não é? Mas a pessoa pode ficar predisposta, mas dependendo da sintonia, estabelecer uma conexão tão positiva, não é? Um dia, quando as mulheres descobrirem isso, dominam o mundo. Porque elas têm essa possibilidade latente, não é? Vamos, a questão é o seguinte, dá para entender que quando há uma interferência espiritual, a pessoa pode ter alterações de comportamento, do sono, da agressividade, da fome, da sexualidade, e essa manifestação espiritual não se manifesta como, por exemplo, numa clarividência, numa clareaudiência, manifesta como alterações sintomáticas. Então a pessoa, ela fala assim, eu não sou médium coisa nenhuma, eu não vejo, não ouço, mas ela está cheia de fenômenos de alteração comportamental que indicam esse tipo de interferência. Outra coisa, o que o hipotálamo faz? O hipotálamo rege a produção de hormônios. Por exemplo, hormônio tireotrófico. Hormônio tireotrófico. Hormônio tireotrófico que comanda a tireoide. Não é? Então, não é uma coisa interessante? De repente, uma influência espiritual poderia alterar o TSH, o hormônio tireotrófico? Não é? Então, será que há casos de problemas de tireoide que envolvem essa questão espiritual? Essa é uma questão que nós investigarmos. Entendeu? Por exemplo, prolactina. A pessoa tem elevação de prolactina, não sabe por quê, muitas vezes pode ser o attachment de uma influência espiritual. Poderia, é uma questão nós estudarmos. Não é? Hormônio luteinizante, folículo estimulante, comanda a produção de estrógeno, de progesterona, ligado a todo esse processo do ciclo, não é? Reprodutivo, enfim. Então a pessoa pode ter alterações hormonais, tem variados hormônios, adrenocorticotrófico, por exemplo, já é sabido que o hormônio adrenocorticotrófico, ele tem um pico de aumento quando a pessoa tem uma tristeza. Olha, Thaís, eu não sei como que eu vou fazer com todos os e-mails que o pessoal... Depois eu acho que eu tenho que fazer um apanhado e ir respondendo nas aulas subsequentes, não é?
Mas só para cumprimentar aqui, porque para mim essa coisa é tão novidade, aí o pessoal fala de onde vocês são. Você falou ainda há pouco sobre percepções da pineal na metafísica. Me pergunta, em experiência mediúnica você percebe a imagem sem vê-la, apesar de parte dessa imagem ser captada também pela retina ocular? Essa pergunta vale a pena eu responder aqui na aula, porque acontece o seguinte. Quando você tem uma percepção sensorial, por exemplo, o tato, ele vai... Você tocou alguma coisa, vai arquivar no tálamo, e do tálamo vai para a córtex cerebral, onde você tem a percepção consciente. Porque tudo que acontece aqui no tálamo é inconsciente, você não está sabendo de onde está vindo o tapa. Mas existem vias tálamo-corticais que fazem com que uma percepção ela chegue até a córtex. Então você percebe que está tocando aquela pessoa, aquele animal, enfim. Muito bem. Esse tipo de via neurológica, em que existe uma associação direta de um órgão sensorial, tá, com a atividade perceptiva, é uma via neurológica chamada via lemniscal. Tá?